Opa, hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro de 2017, claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e hoje não tem muito jeito, vamos continuar falando de iOS 11 e dos lançamentos de ontem. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. E deixa eu agradecer aqueles que pagam uma Coca pro Coca lá no coca.tech/patrão e assim permitem o microfone ligado e as portas abertas, como fazem Alden Souza, Cauê Souza, Caleb Dias, Marcos Oliveira, Jorge Santos, Lucas Carneiro, Rosimar Oliveira, Cristiano Gaspar, Marcos Cabelo, Elivelton Santos, André Gonzaga, Gustavo Silveira, Vinícius Passos, Danilo Teixeira, Jairo Stockman Jr., Gustavo Sintra, Daniel Alencar e Ingrid Marastone. Obrigado, Cocas! Notícias. Cocatec. Saiu a atualização do iOS 8. Curiosamente, a atualização foi bem rápida, tava baixando bem rápido. Só o Apple Watch que tava um pouquinho complicado, mas todas as demais atualizações estavam baixando bem rápido. Foi uma surpresa. A Apple dessa vez fez o dever de casa. Obviamente, tem as reclamações, algumas procedentes, né? Por exemplo, na nova App Store você não tem mais a lista de desejos. Procura a lista de desejos na App Store. Não tem, sumiu. Você que tinha lista de desejos lá, não tem jeito, vai ter que reclamar muito com a Apple, xingar muito no Twitter, torcer para que volte numa versão futura para que você possa acessar essa sua lista de compras. Talvez em algum lugar escondido você consiga acessar essa lista, mas eu hoje não sei onde você conseguiria encontrar essa lista. E aí é aquilo que eu falo, o dado tem que ser seu, você tem que, as informações que são suas, você tem que colocar num lugar que seja realmente seu. Pô, Coca, mas tá ali, é da Apple. Pois é, acontece. Você não tem mais a integração nativa com o Twitter, com o Facebook, você não pode mais compartilhar com essas redes sociais, você tem que instalar o aplicativo. Algumas funcionalidades que você tinha de sincronizar calendário, contatos, no caso do Facebook, não tem mais. Já nesse caso, em específico, eu acho uma coisa boa. Sumir com lista de desejos foi zoado. Quer sumir, ninguém tá usando, legal, mas dá uma opção, avisa antes, ó, vou sumir com a tua lista de desejos, ela tá aqui, alguma coisa. Mas no caso da integração com o Facebook, com as redes sociais, hoje o iOS já tem uma maturidade, já tem uma abertura tal que a Apple não precisa dar essa moral. Sei lá, 5 iOS atrás precisava que você não tinha o compartilhamento. Hoje você tem o compartilhamento. Acaba que a Apple privilegia Facebook, os grandes, e os demais ali, né, ficam... Então, até é sofrido, sim, concordo, mas é bom. O Facebook quer colocar uma funcionalidade a mais, não fica dependendo da Apple mexer. Não, o Facebook, ó, já tem aqui uma API, já tem um jeito de você fazer todas essas coisas. Se vira aí, dá o teu jeito, até porque quando você acha um erro, para você corrigir, tem que sair um novo iOS, no caso, né, da correção por aplicativo, é muito mais ágil, a correção acontece quando a empresa, quando o desenvolvedor quiser, por isso que eu acho que o Safari, o Mail, esses pedacinhos, eles deveriam ser atualizados fora do iOS, deveriam ser aplicativos de App Store e não esse modelo monolítico como é hoje. Por mais que você consiga apagar o aplicativo, na verdade você não apaga, você esconde. Então tem algumas mudanças, né, que foram para bem. Outras são mudanças questionáveis, mas a Apple, ela tinha um layout muito fixo, quase um arquétipo, que era o layout do iPhone. Se eu desenho um retângulo e na parte de baixo coloco um círculo, você automaticamente identifica isso como um iPhone. Não tem jeito. Você reconhece que é um smartphone da Apple. Por mais que seja igual a todos os outros, se for retangular, mais ou menos naquelas proporções ali do iPhone. E na parte de baixo, o botão Home, né, o círculo, você reconhece como um produto da Apple. E a Apple tá tentando fazer a mesma coisa com o iPhone 10. Não tem jeito. Esse CMH, essa testa dentuça, quer você queira, quer não, a Apple conseguiu fazer um novo design emblemático. Pode não gostar, tá? Não tô... Esquece gosto. Tô falando de marketing. Ela conseguiu. Porque por mais que as câmeras evoluam, ela não vai ficar escondida atrás da tela. Não tem como fazer isso. Pelo menos nos próximos 10 anos. Então, o layout do iPhone nos próximos 10 anos vai ser esse CMH, né? A parte de cima do H. Podia achar um nome pra essa forma. É emblemático. E tem outro problema.
tá crescendo para cima, a tendência é que cresça cada vez mais para cima. Os smartphones estão espichando. Teve um momento que ele saiu crescendo, a gente teve aparelhos grandões e a projeção linear indicava que todos seriam tablets e não foi isso que aconteceu. Estão virando bastões. A tendência é que eles sejam bastões. E aí você tem aquela área de cima que você não consegue alcançar. Por isso você entende, né? Tava até conversando, eu andei conversando com muita gente sobre o novo layout. Não sei quem foi que me falou que eu não vou comprar o iPhone 10 porque o iPhone 10 tem a mesma largura do iPhoneinho, né? O iPhone de 4.7 polegadas. É impossível de usar uma tela assim. Mas a tela é maior no final das contas, né? Tem um período de adaptação. Mas voltando ao design do iOS 11, você repara que a Apple tentou inutilizar a parte de cima. Você abre um Mensagens, por exemplo, qualquer outro aplicativo, você tem aquele layout que eu chamo layout de Word, e o título do aplicativo ocupa pelo menos o espaço de uma mensagem. Eu que tenho o Plus, consigo visualizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mensagens. Mas aí eu puxo para fazer uma busca, esse número já cai para 7. Começo a digitar algo na busca, aparece o teclado. E aí eu tô visualizando 1, 2, 3, 4, 5 mensagens. E olha que a Apple já escondeu o título nesse momento. Mas quem tem um iPhone de 4.7 polegadas vai visualizar 4 mensagens. Quem tem um SE vai visualizar 3 mensagens. Então a gente pode olhar no iOS 11 e ver que ela tá querendo inutilizar a parte de cima, empurrando as coisas para baixo. Na verdade, trocando por gestos, né? Empurrar para baixo é muito Android. A Apple vai ser orgulhosa e não vai querer, né, assumir. Mas seria mó legal que você tivesse mais coisas na parte de baixo, que é, no final das contas, onde o polegar alcança. Outra reclamação muito frequente: a bateria não tá durando nada. Bom, vamos lá. Você falar de bateria, espera pelo menos uma semana. Pelo menos uma semana você tem que esperar. Por que isso? Já reparou que ninguém reclama da duração de bateria no Mac, né? Quando sai uma atualização para PC, para Mac, Coca, é óbvio, ninguém reclama porque tá sempre conectado na energia, tem mais bateria. Sim, pode ser, mas tem uma outra questão também, é o seguinte: computador, os sistemas operacionais de computadores, via de regra, eles são estáticos. O que eu quero dizer com são estáticos? Você sabe, no final de semana formatei o Mac trocentas vezes e quando eu instalei o Evernote, ele baixou todas as notas, levou um tempão sincronizando, e depois de sincronizar as notas, baixar essas notas pro Mac, ele levou outro tempo indexando essas notas. Quando você faz uma atualização, o índice continua ali, continua válido, não precisa indexar de novo. Sistema operacional de computador, ele é estático. Já o iOS, ele é um sistema dinâmico. O que eu chamo de um sistema dinâmico? Quando você faz uma atualização, o iOS, ele vai reavaliar as coisas. Você não tem uma multitarefa real no iOS, você tem uma multitarefa com base no uso. Então você tá baixando trocentas atualizações, baixou uma nova versão de Evernote, aí o Evernote abre, de repente mudou alguma coisa ou não, boa parte do índice ele vai manter, mas de repente teve alguma mudança, vai puxar um pouco mais de processamento. O iOS, peraí, esse aplicativo aqui tá usando o processamento, vamos ver como é que é esse negócio aqui, vamos dar uma prioridade para ele. E peraí, outro aplicativo também tá pedindo aqui um processamento, tem uma briga. Até o iOS, ele se reorganizar, quando você faz uma instalação de iOS, o iPhone, ele se reorganiza, tem geolocalização, trocentas variáveis que ele precisa arrumar, então não reclama da bateria durante uma semana. A mesma coisa vale pro Apple Watch. Espera uma semaninha, espera as coisas assentarem, espera a poeira baixar. Depois de uma semana, é verdade, né? A bateria tá, né, consumindo demais. Aí entra o esquema de você fazer um DFU, vai que o sistema entrou torto, como eu falo. Eu, como no final de semana instalei diversas vezes o Mac, tiveram momentos em que aparecia uma tela diferente para mim. Ao invés de sugerir como idioma o português, me sugeriam em inglês. Layout de teclado como se eu tivesse com um teclado externo. Não tem jeito, o computador falha. Aceita isso. Então, se em uma semana a bateria continua assim, faz um DFU, aí você conserta o iOS e puxa o backup. Se ainda ficar zoado, pode ser que o problema esteja com os seus dados. Aí você faz um DFU e não puxa o backup. Aplicativos que você abre dão crash, aí tem que abrir de novo. Isso aí é normal até a poeira baixar. O aplicativo, ele pode ainda não ser compatível com o iOS 11, pode ter alguma coisinha ali meio zoado. Isso é normal, acontece mesmo. Faz um boot, power mais home até aparecer o botão da maçã, aí você solta, ou então, no caso do iPhone 7, 7 Plus, o power com volume para baixo. Isso aí é mega normal. Sim, tem alguns errinhos, né? Para isso que serve a atualização. Por exemplo, a galera do Mail não tá conseguindo usar o Exchange, tá vindo correção aí. Enfim, esse aí é mais ou menos o panorama. Atualização, trocentas atualizações pintando para multitarefa, né? O OmniFocus, OmniPlane, OmniGraffle, agora estão com suporte a multitarefa, aí é o drag and drop. E também a Siri. Tá difícil de fazer a Siri entender. Eu, na prática, continuo usando o mecanismo que eu tava usando anteriormente, é mais prático. Me lembra de tal coisa, aí ela joga pro lembrete padrão e do lembrete padrão joga pro OmniFocus. Eu tentei ela aprender a falar OmniFocus e ela falava de carro, né, do Focus da Ford e também do Focus
OmniFocus da Volkswagen, né? OmniFocus. Focus, mas o jeito chiado do carioca, né? Fox. Eu falei um e outro. Fox, o Volkswagen, Fox. O da Ford. A Siri bagunçou o coreto. O que melhorou muito foi quando eu ensinei a Siri a falar OmniFocus. Você sabe como definir a pronúncia de nomes. Se você for lá nos contatos, você pode adicionar um campo que é pronúncia fonética. Tem duas pronúncias fonéticas, de nome e de sobrenome. Então, no caso do OmniFocus, você fala Omni, então você vai ter que escrever O-M-I-N-I-F-O, com acento no O, fó, que a gente fala assim, OmniFocus. E no meu caso aqui tá com O. Essa seria a pronúncia fonética no caso do OmniFocus. Mas você não vai criar um contato pro OmniFocus. Eu até tenho um OmniFocus como contato com o e-mail da minha caixa de entrada, que eu mando um e-mail para esse contato, pro OmniFocus, cai na minha inbox. Mas nem usa isso não, tem um jeito melhor. Pouca gente conhece. Veio com o iOS 10 em acessibilidade. Eu vou colocar lá no Instagram, no stories do Instagram, a pronúncia aqui do meu OmniFocus. Mas o que você faz? Você vai lá em ajustes, geral, acessibilidade, fala, pronúncia, e aí você cadastra a palavra, né, OmniFocus com M mudo e com U, com a grafia certinha, e aí você coloca também essa grafia fonética. Faz isso pro Todoist, né? Teve muita atualização de aplicativo compatível com a Siri. Evernote também entrou nessa, Todoist entrou nessa também, né, acho que já falei, o Things. Então tenta aí ver se você consegue se adaptar. Eu não tô usando por hora. Talvez algum dia mude de opinião, mas por hora tá desse jeito. Além disso, explodindo o aplicativo com ARKit, vou fazer um especial sobre isso. Também aplicativos com esse efeito de retrato, né, profundidade de campo, diversos aplicativos surgindo. O InFilter, por exemplo, ganhou essa função. Obviamente, trocentos aplicativos da Apple ganharam também atualização, Pages, Numbers, Keynote. O limite de download quando você tá fora de Wi-Fi, que era de 100 megas, aumentou, agora tá com 150. Outra dica para passar para vocês é dar uma olhadinha no iCloud. É a primeira opção lá nos ajustes, lá em cima, que tem a sua fotinho e tal, e tem Apple ID, iCloud, iTunes, App Store. Toca nessa opção e abre o iCloud. Você vai ver o armazenamento e você vai ver os aplicativos que usam o iCloud. E aí você vai ver algumas coisinhas novas. Acho que o HomeKit não tava, eu acho. O Wallet tava, né? E a minha memória falando e você sabe, né? Quando a minha memória fala, ela falha, né? Mas com certeza não tinha a Siri, que vale a pena ligar para deixar tudo integrado, principalmente se você tiver outros dispositivos. E também importantíssimo de você colocar o Saúde na nuvem. Isso é novo. No iOS 10 não tem Saúde na nuvem. Então, se você fizer uma restauração, aquela coisa toda, você até consegue puxar de volta do backup alguns dados de saúde, mas algumas informações para quem tem Apple Watch, por exemplo, as atividades, os achievements, isso não vem. Aí tem aquele esqueminha que eu passei para vocês ontem, aquele aplicativo que pega um backup que tá em disco, extrai essas informações, mas a partir do iOS 11, você, além do backup em si, você pode colocar esses dados na nuvem. Tem diversas vantagens. Uma, você tem vários dispositivos, eles vão compartilhar a mesma informação de saúde, embora o normal, né, máximo, seja a pessoa ter um iPhone, um Apple Watch, um iPad e um Mac, não tem saúde pro Mac e pro iPad, então você acaba não visualizando essa informação, mas já tá na nuvem. Quando pintar um novo iPhone daqui pra frente, você pode puxar essa informação da nuvem. Na documentação, quando eu olhei, ele puxa os anéis, os rings, as atividades, mas eu não lembro de ter visto os achievements, as conquistas. Então, eu mais pra frente vou falar disso. Aguenta aí. Mas já liga tudo de iCloud, vê se tá ligadinho direitinho. Enfim, acho que de iOS 11 é isso. O pessoal achando inconsistência, né, na interface. Um aplicativo tá de um jeito, no outro tá de outro jeito. Tem uma galerinha fazendo wallpaper pro iPhone 10. Tem uns que tão engraçados. Tem o básico de você deixar coisa, como falei, em formato de H, proporcional, colocar uma barra embaixo. Mas teve outro que eu achei bacana, que era um personagem de Vila Sésamo, se eu não me engano, que tinha uma sobrancelha gigante, e aí a sobrancelha é exatamente a barra preta. Vão pintar muitas coisas legais. Falando de coisas que estão pintando, você tem um novo fone Bluetooth da Shure, aquele modelo de earbuds, você enfia dentro da orelha, tem isolamento acústico, são duas pontas sem fio entre elas. Tem um novo recarregador que funciona com o Pi, que manda a energia, na verdade não manda energia, eles mandam um campo magnético. Conseguem mandar esse campo magnético à distância, até 30 centímetros, sem contato. É como se Wi-Fi mesmo, por onda. O AirPower nesse sentido é meio fajuto. É um AirPower, mas não é over the air, né? Não tem air envolvido na história. O nome correto seria Touch Power ou Magnetic Power, porque não é uma recarga sem fio, é uma recarga por contato. De testes do iPhone 8, já teve fotógrafo tirando 2.000 fotos e curtindo a qualidade da imagem. E aí, nenhuma surpresa, né? Vamos combinar. Já tá bom o suficiente. Teve até aquela fotógrafa gaúcha, né? Foi capa da Time, que obviamente teve, né, influência da Apple. Justo em lançamento de iPhone aparece uma capa de revista fotografada com iPhone, né?
só fazer as contas. Não desmerecendo o trabalho da fotógrafa, longe disso. Merece o destaque, até vale a pena ler a entrevista dela, onde ela fala: era por hobby e bacana que o iPhone permitiu eu levar esse meu equipamento, exercer esse meu hobby em qualquer lugar. Agora, o equipamento está sempre comigo. Mostra né, para quem é fotógrafo, que não importa muito a câmera, né? O que importa é a câmera que está com você, o que importa, 2, é o seu olhar. E terceiro também, de alguma maneira, né, que a câmera do iPhone tá já boa o suficiente. O Apple Pay Cash para você transferir dinheiro entre amigos, né, não pagamento em loja, não vai chegar por agora, né, até o final do ano chega, mas ainda não vem agora, assim como não vem ainda agora o streaming do Apple Music no Apple Watch via LTE. Demora um pouquinho mais. Aliás, o Apple Watch mais vendido no final de semana foi exatamente o LTE. Nenhuma grande surpresa aí, né? É o grande diferencial. Na parte de segurança, só para finalizar, registrar que a privacidade diferencial da Apple não é tão privacidade diferencial assim. Fizeram um trabalho de engenharia reversa de 6 meses e conseguiram meio que decifrar aquilo que a Apple tá fazendo. Bacana por um ponto, demorou 6 meses para quebrar, mas uma vez que quebraram, né, foi pro espaço. A Apple se pronunciou, disse que discorda de algumas coisas, mas na prática vai ter que mudar esse comportamento. O Google, curiosamente, se sai melhor na sua privacidade diferencial. E você que usa Windows, usa o CC Cleaner, fica ligado, porque a versão, ela, né, tava infectada. Curioso que agora o CC Cleaner é da Avast, né, de antivírus, e acabou sendo infectado. Uma ironia, a versão atual já tira a infecção, colocava o teu PC numa botnet. E assim eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.